Muita coisa. Eu vou na... Oh, gravando nossa derradeira. Parabéns. Você que está vendo essa aula, você é tudo, chuchu. Simbora? Então, eu parei aqui, né, na última aula, cara, e temos aqui os 8 tipos diferentes de tecnologias, né, de plataformas tecnológicas. Nós falamos assim, né? Tipos diferentes de vacinas que ou estão sendo testadas aí, são candidatas ainda, ou já, de qualquer maneira, contratadas para o nosso país. Você recebeu lá, eu mandei para você, o Plano Nacional de Vacinação, finalmente saiu, e assim, pelo menos foi divulgado, né? E aí você dá uma olhadinha lá, porque lá tem tudo, tá bom? Mais um pouco, eu diria. Então, vamos lá, Chuchu. Não importa se é uma vacina, qual plataforma tecnológica que ela usa. Se ela é vacina de vírus inativado, ou seja, aqui, ó, inativado, ele está morto, ou se ele está só fraquinho. Não importa se é vacina de vetor viral, ou seja, um outro vírus modificado, tipo adenovírus, né, vai levar o que interessa dentro dele, um pedacinho do coronavírus para a gente, que seja uma proteína dele, que seja o material genético dele, para a gente fazer essa proteína e reconhecê-la como inimiga e se preparar, né, tá vacinado. Não importa se ele tem a capacidade de se replicar, esse adenovírus na gente ou não, né? Então, não importa, Chuchu, se a vacina ela é feita de DNA ou RNA, que é o caso do coronavírus, ele é vírus de RNA positivo, né? Não importa se a vacina é a base só de partículas, de proteínas, né? Do antígeno, do cara do mal, né? Por exemplo, do vírus, uma subunidade proteica ou partícula. Não importa, o que importa para o vestibular, e graças a Deus para a nossa vida, é que elas visam expor o nosso corpo, essa é a palavra, ao cara do mal, que seja um pedacinho dele, ou ele próprio, né, inativado, enfraquecido, etc. Antígeno é a palavra que você vai levar lá para a prova, tá? É claro que a gente quer que ela não cause doença, por isso tantos testes, por isso, entre aspas, a demora, tá rápido demais. Vacina é de 5 a 10 anos. Eu não acredito que a humanidade conseguiu fazer uma vacina em 1 ano. Nós somos muito, nós temos um potencial incrível para o bem e para o mal, né? Nós humanos, mas isso é outra coisa, não dá tempo de ficar falando sobre essas coisas agora. Mas, enfim, tão rapidamente aí, uma vacina que não cause a própria doença, que tem o mínimo de efeitos colaterais, mas toda vacina tem, nem que seja no mínimo uma dor no braço depois da agulhada, né? Ou dor de cabeça, ou vomitar. Mano, não adianta. Né, tem alguma coisinha, muitas vezes não, né? Mas a nossa ideia é que ela não cause a doença, isso aqui que você vai levar para a prova, né? Ó, qualquer uma delas. A gente não quer que, obviamente, ela cause a doença e que tenha um mínimo de efeitos colaterais, mas então que provoque uma resposta imune no nosso corpo. Uma resposta imune que pode bloquear ou até matar o vírus se uma pessoa for infectada, se espirrarem na tua cara depois, né, de umas 2 semanas de estar vacinado ou vacinada, né? A maior parte delas vão usar 2 doses, você vai abrir o Plano Nacional lá e vai ver tudo isso, e aí depois, mais ou menos de 1 semana, 15 dias da segunda dose, você já tem uma resposta suficiente no teu corpo, né, para acontecer isso daqui, ó, você bloquear ou matar o vírus, né, se ele chegar com força total, vivinho da Silva em você depois disso, tá bom? Lembre-se que demora um tempo para a resposta ser criada. Tá bom? Bom, e aí, Chuchu, para o vestibular, o que eles podem te perguntar sobre as técnicas, né? As plataformas tecnológicas, biotecnologia que chamam, né, Chuchu, das vacinas aí, seja ela candidata apenas ou já comprada pelos governos federais e estaduais. Bom, simbora. Ó, você sabe que pode ser de vírus inativado, ou seja, vírus morto, né? Como a Coronavac, que está sendo produzida pelo Butantan, né? Em parceria agora entre Sinovac e Butantan. Outras vacinas são feitas de vírus inativado,
morto, e que nós já tomamos, como a própria vacina da gripe. Então, é uma técnica super, super tradicional, né? É a vacina da gripe que eu, pelo menos, eu tomo todo santo ano, né? E dentre outras vacinas aí, que fazem parte aí, eu diria, né, do nosso dia a dia. Agora, Chuchu, de vírus só atenuado, enfraquecido, nós não temos nenhuma candidata e nem contra a Covid, né, e nem desenvolvimento, mas ela existe, eu tenho que saber para o vestibular que é uma outra plataforma possível, né, e contra a febre amarela, sarampo, cachumba, pólio, super tradicionais aqui também, nossas já do dia a dia, eu diria, da nossa vida a vida, feitas com essa plataforma tecnológica aqui, mas para a Covid nós não temos nenhuma, mas existe. E aí, Chuchu, vem aquela de vetor viral, a da Rússia, a Sputnik, Johnson Johnson, Oxford, a famosa AstraZeneca, Oxford da Inglaterra, ó, sendo desenvolvida em parceria com a Fiocruz, nossa. E atenção, Chuchu, geralmente é adenovírus, né? Então, a Oxford, ela usa até adenovírus de chimpanzé, eu comentei com você, né? Mas as outras, se não me engano, são de adenovírus humano, que causa gripinha, aí sim, gripinha de verdade, adenovírus, né? Mas ele é modificado só para transportar o material genético do novo corona aí, para a gente passar a produzir alguma partícula inimiga e reconhecê-la, criar uma resposta imune, né, Chuchu? Vetor viral. E observação, né, faz um ano que foi aprovada a vacina contra ebola, ó, faz um ano, dezembro de 2019, e ela usa essa técnica, ela que está sendo aplicada lá na África, tá bom? E a famigerada de RNA mensageiro, né, que tem que ser conservado no ultrafrio, que é uma molécula super instável e tal, a da Pfizer, né, e a Moderna, e essa observação usa essa técnica, né, então o que esse RNA mensageiro vai fazer no meu corpo? Ora as bolas, RNA mensageiro, cara, lá no meu ribossomo, isso será traduzido em proteínas spike do coronavírus. Então, de qualquer maneira, eu vou ter o inimigo dentro de você. Vacina é isso, eu vou lá tomar o inimigo, né? Então, venha. Observação. Por que tanta coisa em cima dessa técnica aqui, tanta coisa que eu digo, tanta fake news, não sei o quê? Cara, é simplesmente porque, ó, observação, um traço, nós não usamos, essas aqui a gente já conhece de alguma maneira, né? Agora, essa daqui, ela nunca foi usada na humanidade, essa técnica aqui, né? Só que tem o mais, ó, mas em pesquisa há 30 anos, não tem nenhuma contra a AIDS, claro que não tem vacina contra a AIDS, Zika, chikungunya, em pesquisa, a gente já faz 30 anos, Chuchu, que a gente sonha em fazer, em aprovar uma técnica nova aqui de RNA mensageiro, Chuchu, mas não tem nenhuma no calendário de vacina da humanidade ainda, enquanto que as outras são técnicas mais, né, ou menos conhecidas já no dia a dia, essa aqui a gente não tem nenhuma, por isso o pessoal vai lá, então vou pegar essa para Cristo, essa eu vou inventar que ela muda o meu próprio material genético, só que não, né, não existe isso. Então essas aqui para o vestibular e para você explicar para sua família, né, ou você mesmo, eu quis montar essa tabelinha primeiro, eu fiz aqui o meu rascunho já faz uns 3 meses, ó, que eu fiz esse meu rascunho, porque começava a falar na TV, aí eu misturava tudo as vacinas na minha cabeça, eu que sou bióloga, né, imagino vocês, assim, gente, tô entendendo nada, né, mais de 10 vacinas, essas são as principais, né, e que dá para você ter uma ideia para explicar para as pessoas como elas funcionam, vocês que estudam biologia, para vocês próprios e principalmente até para o vestibular, porque ele vai perguntar dessas diferentes técnicas, tá bom? E aí, Chuchu, se você quiser todas, porque aí tem o quê? Meia dúzia de vacina, né? Eu quero todas, Érica, eu quero até aquelas que a gente não fez parceria ainda, mas que já está na última fase de desenvolvimento, nem que seja aquela que vai chegar só no final do ano que vem, porque a gente não comprou, não estabeleceu aí um acordo. Eu quero todas, Érica. Então, eu mandei para você o Plano Nacional de Vacinação, né, que foi divulgado ontem, e lá tem tudo, cara. Só para você ter uma ideia, nas 96 páginas lá, tem tudo que você pode imaginar. Tem todas as plataformas, todas as técnicas explicadas, cara. Quando que o pessoal vai ser vacinado no nosso país? Tem tudo, cara, tudo. Ó, vale a pena você dar uma olhada lá para ficar bem informado, bem informado. Mas o que nos interessa, voltando para a nossa revisão rapidinha de flash aqui, Chuchu, agora sim, ó, é lembrar que tudo isso faz parte
toda essa imunização, né? Ela faz parte o quê? Da imunização passiva? A vacina, Érica? É, a vacina. Trata-se de uma imunização passiva ou ativa? Ah, tá, porque você está falando de soro e vacina agora, né? A vacina é uma imunização passiva ou ativa? Porque se ela for passiva, o soro é ativa. Ou o contrário. Então, não pode confundir isso daqui. Esses imunobiológicos, anote essa palavra, estes imunobiológicos, soro e vacina, eles são, na verdade, imunizações artificiais, desenvolvidas em laboratório, né? Não são naturais, mas as naturais também existem. Então, passando rapidinho por tudo isso, para chegar onde a gente quer, essa tabela aqui, depois você vai pausar a gravação e vai colocar ela em tudo quanto é lugar da sua casa, porque você tem que estar mais do que dominado para o vestibular, as diferenças, entre soro e vacina. Sendo a vacina, claro, uma defesa ativa, você vai receber o antígeno atenuado, ou morto, ou o RNA dele. Nossa, esse daqui é super ampliado agora, né? Olha que resumo, antígeno atenuado. Depende, pode ser que seja o RNA mensageiro dele, e não ele atenuado, né? Enfim, então, não importa a técnica, você vai produzir seus próprios anticorpos específicos contra ele, é uma defesa ativa, tá? Vai aí, corpinho, olha o inimigo como ele é. Quando ele vier forte, se prepara, ativa aí o sistema, né? Enquanto que o soro contra a picada de cobra, etc., é uma defesa passiva, você vai receber não o mal, e sim o bem, o mal entre aspas, né, pelo amor de Deus. Os anticorpos, as imunoglobulinas prontinhas contra o veneno que já está no seu corpo. Então, tem todas essas diferencinhas dominadas aqui para escrever numa segunda fase. Eu coloquei para você, Chuchu, palavras-chave, sabe? Que você deve levar para a prova, tá bom? E aí, turma, todo ano cai sobre soro e vacina nos vestibulares, mas em especial a partir de agora, você sabe por quê, né? Mas até, não estou falando só do coronavírus, não, eu estou falando do ebola. Eu te disse, estou fazendo um ano, dá uma olhada aqui, Chuchu, um ano que foi aprovada pela FDA, usando o vetor viral, né? Você já sabe o que é isso? A vacina nem sabia que tinha já uma vacina contra o ebola, que legal. Pois é, Chuchu, ela tá indo bem, viu? Porque você sabe que mesmo depois que a gente distribui uma vacina nova, mesmo quando as pessoas já estão tomando a pica dela, existe a fase 4 que ninguém comenta, que é justamente acompanhar aí as pessoas que já foram vacinadas, a população. A população, afinal, é uma vacina nova, é a primeira vez, e ela tá indo bem, viu, essa aí do ebola, tá indo muito bem. Lembrando que no caso da defesa ativa, que você vai produzir seus próprios anticorpos, trabalha aí, corpinho, no caso da vacina, ela é, claro, uma técnica artificial desenvolvida pelo ser humano, mas existe a forma natural dessa defesa ativa. Você produz seus próprios anticorpos quando? Quando você tá dodói, horas bolas. Uma defesa ativa natural, quando você toma contato com o Jason, da vida como ela é, nada de atenuado, RNA mensageiro, não, é ele mesmo, chegou na forma de doença, aí você vai lá e faz seus próprios anticorpos, então é uma defesa, nesse caso, obviamente, natural, como o corpinho dessa criança com catapora aí, judiação, né, tá realizando. Já a defesa passiva, onde você recebe os anticorpos prontinhos, específicos contra o problema que já está instalado no seu corpo, como um soro antiofídico, né, é uma defesinha, então, forgada, ai que forgado você está recebendo a defesa prontinha, passivamente, mas não esqueça da natural, que vem através da mamãe, né, as primeiras defesas pela placenta e pelo próprio colostro, que é o leite materno, aquele leite dos primeiros dias, principalmente, ele não tem valor só nutricional, você não está recebendo só nutrientes, você está recebendo anticorpos, olha que louco isso, cara, né, as primeiras defesinhas vêm da mamãe de qualquer maneira, de forma natural, e artificial, de repente, se você precisar, eu espero que não, é um soro aí, né, enfim. Ô, Érica, por falar em soro, é verdade que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil um soro contra a Covid, agora eu não estou falando mais de vacina, pelo amor de Deus, estou falando de soro. É verdade. Cuidado, Chuchu. Entenda bem essa notícia, depois você vai olhar com calma tudo isso daqui, o material rico que eu compilei para vocês, né? Para você não sair falando besteira. Olha com calma depois toda a explicação. É pesquisa, não é que você fala, agora já tem um soro, além de vacina, tem soro também.
Não, Chuchu, está em desenvolvimento. É a mesma técnica de soro contra a picada de cobra que você conhece, né? Enfim, depois você vai relembrar essa técnica aqui, olhando com bastante calma, mas é pesquisa. Tá indo bem? Tá indo bem. Tá indo bem nas pesquisas, né? Não, é a cura, já posso falar que porque soro é cura, né? Você vai lá e coloca a defesa no corpo da pessoa, ela tá curada do veneno da cobra e tal. Não, Chuchu, para com isso, calma, pessoal, leia com calma tudo isso daqui, mas de qualquer forma é um ótimo exemplo de boa pesquisa aí que nasce nas instituições brasileiras aí, a gente tem que investir nisso, tá bom? E tá indo bem a pesquisa do soro contra a Covid-19. Então, eles podem também, no vestibular, puxar esse link, né? Ó, além da vacina, estamos desenvolvendo, aí pesquisando, né? E no Brasil, soro, cara, qual é a diferença? Papapá. Outra coisa, Chuchu, que eu deixei aqui para você, no final, não agora, eu não vou mostrar, é a própria... o próprio soro contra o ebola também. Nossa, e também, além de vacina, os caras estão conseguindo desenvolver aí um tratamento contra o ebola, de novo, cara, de novo, um coquetel de anticorpos, então uma defesa passiva também contra o ebola. E essa notícia aqui, que é fresquinha, você está vendo aí a data, né? Estados Unidos aprovam o primeiro remédio para tratar a ebola, é um coquetel de anticorpos. Sendo um coquetel, então, além da vacina, tanto para o ebola quanto para o Covid, ó, nós estamos aí desenvolvendo o soro, cara, o tratamento mesmo, certo? Bom, Érica, mas como que trabalha esse medicamento aí contra o vírus de ebola? É anticorpo, então? É equivalente a soro, porque é feito de 3 tipos de anticorpos, sendo que um deles provoca a neutralização. O que é isso para a nossa prova? Isso daqui, ó, neutralização. Bom, para você lembrar o que é neutralização rapidamente, Chuchu, você tem que também rapidamente lembrar do seguinte: os vírus, não importa se é do ebola, se é o coronavírus aí, tal, ele só consegue infectar a célula que tiver receptor para ele. Então, aqui, por exemplo, você tem ele, né, o SARS-CoV-2 aqui com a proteína S, com a proteína spike aqui no seu envelope, e lá dentro o RNA, ele é vírus de RNA, tudo bem. Então, como num sistema chave-fechadura, se a célula tiver receptores, e essa aqui tem, ó, receptor ACE2, né, para a proteína spike, nesse caso do coronavírus, é quando essa reação química se dá, ele consegue penetrar nas nossas células, como de fato num sistema chave-fechadura. Depois você vai ler tudo isso daqui com muita calma, mas pela figura eu já percebi que essa célula aqui tem receptores para ele, né? Então, aqui, deu a liga, ele vai lá te infectar, tá bom? Jogar o RNA dele lá dentro e começar toda a desgraça, depois você lê para relembrar todo esse sistema de infecção aí. Bom, o que eu quero na biotecnologia, Chuchu, é te mostrar o seguinte. Então, por exemplo, o coquetel de anticorpos contra o ebola, que nós estamos terminando também de pesquisar, nós que eu digo, seres humanos, tá, Chuchu? De desenvolver. Ele trabalha com um deles lá, naquele medicamento contra ebola, trabalha com neutralização. Mas o que é isso? Então, deixa eu te mostrar o que é o trabalho de um anticorpo que faz neutralização no dia a dia, né? Então, bora lá? Ó, quando não há neutralização, quando não há anticorpos, eu não consegui produzir, por algum motivo eu não produzi anticorpos, né? Então, não vai ter neutralização. Que pena, né? Não vai dar bom isso aqui, não. Veja lá o que vai acontecer. O vírus, ó, o vírus tá ali de marronzinho, ele tá chegando, ó. Tá vendo? E as celulinhas com receptores para ele, já vejo. Eita, as celulinhas amarelas com núcleo azul ali no desenho, tá? Então, quando não há trabalho do nosso sistema imunológico, não vai ter neutralização, olha lá o que acontece, o que você já sabe. Ele vai lá, né, até o receptor da célula, dá a ligação química, dá o encaixe perfeito, ele vai lá e consegue se proliferar dentro da célula até causar sua lise no ciclo lítico. Quando é o ciclo lítico, de qualquer maneira, vai chegar o ciclo lítico em algum momento, ele vai se replicar até que a célula sumiu dali. Isso quando não houve a tal neutralização, tá bom? E quando há, Érica? Bom, quando ocorre, que é o caso do remédio contra o ebola lá, feito de anticorpos, e um deles faz a neutralização, olha o que acontece, Chuchu, na neutralização.
uma das maneiras de nosso sistema imune trabalhar. Os anticorpos vão chegando em volta do vírus, olha lá, o vírus está de um triangulinho de marrom, né? E você sabe bem que os anticorpos, as imunoglobulinas, elas parecem a letra Y, né? Aí de branquinho, parece mesmo, tem esse aspecto, a molécula proteica. O anticorpo, a imunoglobulina. Então, eles vão chegando, hein, ó, vão chegando e, pô, nem que eles, olha lá, os anticorpos estão neutralizando o vírus, mas o que significa isso? Nem que eles, ó, agora ficou claro, chegam para neutralizar o antígeno, os anticorpos aí de branco, cara, veja, o vírus não consegue se conectar com aquele receptor, foi neutralizado, acabou de ser neutralizado esse vírus aí da tela, então ele não consegue fazer a ligação química com o receptor da célula que dá entrada para ele, isso é neutralizar, né? Então um dos anticorpos que está indo lá no remédio contra a ebola, naquele coquetel, naquele que é equivalente então a soro, né, recebendo anticorpo é soro, ele faz essa neutralização. Érica, outras maneiras do anticorpo trabalhar? Sim, pode ser por aglutinação, eu nunca consigo falar aquele nome lá, opoação, nanananação, tem várias nanananação, ou seja, várias maneiras do anticorpo, cada um especializado num tipo de defesa, mas essa você tem que levar para a prova, a neutralização, tá bom? Que não deixa ele estabelecer contato aqui com o tal receptor da célula, e, portanto, ele não consegue entrar. Aí, depois, claro que fica mais fácil de vir aqui células de defesa, por exemplo, que fazem fagocitose, e fagocitar ele. Ah, você não entrou, né, Jason? Vem aqui e fazer aí a destruição dele. Fica muito mais fácil dessa maneira, evitando a entrada dele em neutralização, tá bom? Ah, Érica, eu queria uma aula inteira sobre todos os tipos de anticorpos e tudo mais. Pede para mim que eu mando o link lá para você, tá bom? Simbora, Chuchu. Outra coisa que a gente vai levar para a prova. Fechou esse papo, então, de técnicas, plataformas tecnológicas de soro e de vacina, que seja, principalmente de vacina, tá bom? Acabou esse papo aqui. Eu quero falar de uma outra coisa, a gente vai chegar num exercício seu, que fala de terapia celular e terapia gênica na biotecnologia. Terapia celular, cara, terapia onde eu vou colocar células, material celular constituído de células vivas, num paciente que está com algum problema, a terapia para resolver esse problema dele, esse dodói. Eu vou usar células, às vezes célula dele mesmo, né? Como? Espera. Ou terapia gênica, onde eu vou modificar algum gene, introduzindo esse gene sadio, então, para dentro do meu paciente, para levar um gene sadio, que o dele não está nada sadio. Então, terapia celular e terapia gênica, duas técnicas aplicadas aí, né, na biotecnologia, e que eu preciso levar para a prova. Certo, Chuchu? Então, parei de falar de soro e vacina, estou falando de terapia celular e terapia gênica, se liga, não vai misturar as estações, tá bom? Mas é tudo tecnologia aqui, né, para a humanidade fazer uso e, se Deus quiser, prolongar a nossa vidinha aqui, que ela é boa demais, tá bom? Então, bora lá? Você viu essa notícia? Dezembro de 2019, tudo tá fazendo um ano na aula hoje, você viu? Nós divulgamos na mídia, né, enfim, na internet, eu não sei então se vocês chegaram a ver, essa batalha entre células aqui que o pessoal, engenheiras e engenheiros biotecnológicos da USP, conseguiram com sucesso, né, implantar, tá fazendo um ano, então foi mó bafafá, né, na ciência, que legal, finalmente no Brasil nós conseguimos fazer algo que outros países já fizeram, mas pela primeira vez no Brasil, usando o próprio sistema de defesa do paciente para combater o câncer dele. Como? Como que eu vou usar o próprio sistema de defesa do paciente para combater o câncer dele? Mas isso já não é feito pelo próprio corpo? Que história é essa? Então, Chuchu, você tem aí um exercício da página 378 para poder entender o que aconteceu aí durante essa técnica maravilhosa que a USP conseguiu implantar lá, né, e eu já conto mais detalhes. Então, na página 378, onde você está agora, Chuchu, tem esse exercício aqui, número 5, 378, só para você ver que esse assunto cai e poder acompanhar comigo, né, a explicação daqui a pouco, que eu vou voltar lá para os slides para explicar a terapia gênica ou genética, junto com terapia celular, mas o exercício já está dando para você aqui, justamente
um enunciado sobre isso, tá? E fala assim, ó, você viu o CAR-T aqui, ó? O que é esse CAR-T? Em uma de suas modalidades, chamada terapia CAR-T, as células do sistema imunológico do paciente, no caso linfócitos T, né, são modificadas para combater o tumor dele, que é o que a USP desenvolveu lá pela primeira vez no Brasil ano passado. Então, a terapia genética que a Erika vai explicar tem se mostrado promissora, não está em qualquer esquina aí, sei lá, me ver uma terapia genética, né? Mas logo essa é a tendência, você sabe. Se mostrando promissora no tratamento e cura de inúmeras doenças, não apenas o câncer, cara. De modo geral, essa terapia consiste em quê? Consiste em quê essa terapia, Érica? Pera um pouquinho, antes de você ir para as alternativas, volta aqui comigo. O que foi feito no paciente lá? Que, aliás, o nome dele é Vanberto, né, do paciente aqui da USP lá, é o seguinte, ó, terapia celular com CAR-T, você viu que estava no enunciado? Que técnica é essa, Érica? Terapia celular vai usar células, né, do próprio paciente, que eu vou tirar, levar para o laboratório fazer alguma coisa e depois colocar de volta nele, essas células, tá bom? É o resumo da ópera. Mas é uma técnica específica, cara, que se chama CAR-T cells. Então, se cair, como caiu naquele exercício, a gente vai fazer ele, CAR-T cells, é o seguinte, ó. Então, eles foram lá, pegaram o sangue do Vanberto, é o nome do paciente, né? Pegaram o sangue dele, e aí retiraram o quê? Tiraram linfócitos T, células de defesa, que foram para reprogramação. Ou seja, foi inserido agora em laboratório ex vivo, você já sabe o que é isso? In vitro, fora do corpo do Vanberto, tá? Foi inserido um gene com o uso de um vírus. De novo, essa parada de vetor viral. Até aqui. Então, um vírus, ó, o vírus aqui, ó, modificado, levou para as células do Vanberto em laboratório o quê? Genes que levarão à produção de proteínas de membrana, que se chamam receptores CAR, que vão reconhecer o câncer quando eu colocar essas células de novo no corpo dele. Elas vão ter um receptor, né, na membrana, que vai reconhecer especificamente as células cancerígenas para atacá-las. Afinal, o linfócito T, ó, desencadeia toda a imunização no meu corpo. Então, veja se você está entendendo, Chuchu. Quando cai terapia celular com CAR-T cells, veja, eu tirei alguma célula dele, no caso o linfócito T, né? Em laboratório, um vírus inseriu um gene novo que vai levar à produção de novas proteínas de membrana para essas células que elas não faziam. E esses receptores vão reconhecer o câncer. Veja na próxima tela, aqui, ó, como eu coloquei aqui para você. Então, veja aqui, linfócitos TCAR, eles estão alterados geneticamente no laboratório, um vírus levou um gene novo que faz ele, o linfócito do Vanberto, fazer receptores CAR, que vão reconhecer as células cancerígenas para destruí-las. Certo? Então, tá aqui, ó, eles passam a exibir em sua superfície receptores CAR que direcionam essas células a reconhecerem as células cancerígenas, que no caso dele, que câncer ele tinha, o Vanberto? Ele tinha um tipo de linfoma, ele tinha linfócitos B cancerígenos. E ó que louco que os caras fizeram na USP, eles mudaram o linfócito T do cara para reconhecer os seus próprios linfócitos B cancerígenos, né, e atacá-los, portanto. E aí, o cara entrou em remissão, cara, depois você coloca, ou seja, a gente não pode falar cura, porque tem que esperar bastante tempo para ver se é só um estado de remissão, se vai voltar mesmo o câncer dele ou não. Mas, com muito sucesso, ele entrou num estágio de remissão, onde não se detectava mais o câncer no Vanberto, cara. Então, depois a gente devolveu, claro, como eu disse, as células dele próprio. Tira, modificou e põe de volta, com novos receptores, aqui, ó, que reconhecem o antígeno, agora sim, para combater. E combateu, cara. O cara ficou sem ser detectado o câncer nele. Aí, qual que foi o azar da ciência da USP? É que esse cara, o Vanberto, ele teria que ser acompanhado por muitos anos. Para quê? Para ver se de fato foi curado. Para eu falar, ó, agora sim nós temos uma nova técnica que cura, passou 10, passou 15 anos e não voltou o câncer nele. Não é só um estágio de remissão, não, gente, foi cura mesmo. Só que ele morreu. Na Érica morreu por causa disso? Não, ele caiu, bateu a cabeça literalmente na casa dele e morreu, cara. Traumatismo craniano, você acredita? Então, ciência tem isso, Chuchu. A pesquisa foi toda pro saco.
porque por acaso o cara que tinha que ser acompanhado morreu, infelizmente, lá na casa dele, certo? Mas enfim, a técnica toda tá aí e você depois olha com mais calma. Volta para o exercício. Agora que você viu, ó, a expressão terapia CAR-T, certo? Linfócitos T modificados. Agora sim você vem fazer o exercício. Então, de modo geral, essa terapia que a Érica acabou de passar de flash para mim, significa que aconteceu o que no corpinho da pessoa? Essa técnica é composta do quê, Chuchu? Eu te falei, vai levar segmentos específicos de DNA das células-alvo por outros segmentos que levam à síntese de moléculas capazes de restabelecer o quadro normal do Vamberto, né, do paciente. Ou seja, que moléculas são essas aqui que ele passou a fazer? Receptores lá novos de membrana que reconhecem especificamente as células cancerígenas, né? Mas no geral é substituir então segmentos específicos de DNA das células-alvo por outros que levam à produção de algo que eu quero, que vai me curar. E nesse caso, ó, é síntese então, ó, daquelas proteínas de membrana, ó, aqui, ó, que vão reconhecer as células cancerígenas, certo? Eu recomendo depois, indico que você depois olhe todas as alternativas aí para ter certeza e se convencer de que elas estão falando besteira. A única é a letra A, que fala do que aconteceu lá com o Vamberto, certo? Tá bom? Ô, Érica, e da biotecnologia, o que pode cair sobre clonagem reprodutiva, ou clonagem como está aí na tela terapêutica, que é uma outra coisa? Pode cair sobre células-tronco. Então, você tem um exercício aí que pergunta sobre célula-tronco. Quais são as características de célula-tronco e o que isso tem a ver com clonagem? Tudo, cara! A clonagem, não importa se é a reprodutiva, que vai me dar um clone por completo, uma outra Érica inteirinha aqui, clone, reprodução, né, Chuchu? Ou essa aí, terapêutica, não importa, é clonagem, nós usamos o quê? Células-tronco. Por quê? Justamente porque elas têm capacidade de autorrenovação e, principalmente aqui, o que me interessa bastante, Chuchu, diferenciação celular. As células-tronco, ativando e desativando alguns genes dela, elas podem vir a ser célula de músculo, célula de sangue, neurônio, sofrer essa diferenciação. Ô, Érica, então célula-tronco é indiferenciada? São todas iguais? São indiferenciadas, mas conforme elas vão ativando e desativando alguns genes ali, elas, entre aspas, vão se transformar nessa ou naquela célula para um corpinho, ou então para um tratamento aqui, como eu vou ver no caso da clonagem terapêutica, mas não fale transformar. Tem mania de falar, simplificar, né? A célula-tronco se transforma em neurônio. Não, ela se diferencia em neurônio. Ela sofre uma diferenciação celular e pode vir a ser alguma dessas células do nosso corpinho, certo? Bom, o que vai acontecer? Alteração da expressão gênica, ativar e inativar alguns genes, né? Que é o que faz ela ser essa ou aquela célula. Então, tem gene que está ativado aqui para que a célula tenha a capacidade de transmitir impulsos. Então, você vai ser um neurônio. Ah, não, esse gene está desativado. O que está ativado é outro, que faz contração muscular. Tem bastante actina e miosina. Então, você vai ser outra célula. Mas vieram todas, ó, da diferenciação de células-tronco. Com a alteração da expressão gênica, vai ser uma ou outra célula. Então, é por isso que na clonagem, se eu quero clonar, não importa um corpo inteiro ou só um tecidinho para tratamento, cara, eu quero células que tenham essa capacidade, certo? Então, por exemplo, vamos supor que esse rapaz aí é um paciente que está com algum problema de saúde e eu vou aplicar a técnica da clonagem terapêutica aí nele. Sei lá, ele tem algum problema no coração, né? O tecido do coração dele precisaria ser substituído, mas você sabe, né? Que quando a gente vai fazer transplante, seja de tecido, seja de órgão, o corpinho reconhece como inimigo, né? Aquela célula não é do meu corpo, veio da outra pessoa, só que ela é reconhecida como um antígeno, e aí eu rejeito e tal, tem todo esse problema da rejeição. E se, Érica, você pegar a célula dele próprio, clonar, né, para jogar de volta nele, isso, Chuchu. Então, para a clonagem acontecer, e é isso que os exercícios aí estão pedindo, Chuchu, não importa se é reprodutiva ou se é terapêutica, ela começa do mesmo jeito, ó. Então, veja, aqui vai ser uma clonagem para sanar um problema do coração dele, mas mesmo
que eu quisesse clonar ele inteiro, reprodutiva, daí seria a clonagem chamada, essa aqui é terapêutica, né, Chuchu? Começa do mesmo jeito, é clonagem, Chuchu. Então, sempre começa assim, usando o gameta feminino, mas apenas o citoplasma. Tira o núcleo, material genético da mulher que doou esse óvulo ou ovócito. Não me interessa, cara. Eu quero o núcleo das células dele, do paciente, né? Então, vou pegar núcleo da célula somática, retirada do doador, ou seja, do paciente, né, Chuchu? Aquela célula dele somática, você sabe, 2N, porque aquela que é N da mulher que doou o óvulo não me interessa, né? Eu quero clonar células desse rapaz, do paciente, né? Ou que fosse uma paciente, eu pego o núcleo da célula do paciente. E aí, eu faço a união através da fusão, através de choque, Chuchu, estímulos elétricos, zzz, 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 que uma hora vai e se funde. Quem se fundiu aqui para clonagem? O núcleo da célula que eu quero clonar, né? Ou do ser que eu quero clonar, se fosse o caso, e o ovócito anucleado. E aí, com essa fusão, Chuchu, sabe o que eu obtenho lá no laboratório? Não é simples assim, demora pra caramba, nem sempre eu tenho sucesso, mas uma hora vai, e eu tenho um zigoto. Um zigoto, porque é o citoplasma de ovócito e uma célula 2N lá. Começa a se comportar como zigoto, se dividindo em 2, 4, 8, 16, zigoto, 32 células, certo? Essas células tronco aqui tem potencial, como qualquer célula tronco, para se diferenciar, por exemplo, em células do coração, e eu vou lá substituir o tecido dele lesado. Ele não vai rejeitar. Por quê? Porque eu estou usando o material genético dele mesmo, cara. Certo? Então, o que acontece aqui, Chuchu, é o início de qualquer técnica de clonagem, para clonagem terapêutica. A única diferença é que agora, ó, se liga que eu não vou colocar no útero de uma mulher para isso virar um clone do rapaz. Não, eu quero clonar só algumas celulinhas para tratamento. Então, eu não vou enfiar isso aqui, o embrião, o zigoto que seja, numa barriga de aluguel. Não é Dolly isso daqui. É uma pessoa, não vou clonar a pessoa. Então, não vai para o útero de ninguém. É clonagem terapêutica. Então, ainda em laboratório, olha o que eu faço. Tchanã! Eu vou estimular aquelas células aqui da fase de blástula, que a blástula humana, você deve lembrar, ela é conhecida como blastocisto, que ela é um pouquinho diferente, né? Depois da mórula vem o quê? Blástula. No nosso caso, depois da mórula vem o quê? Blastocisto, que tem esse botão, né? Esse aglomerado de celulinhas tronco aqui, formando o que a gente chama de embrioblasto, é daqui que vem o nosso embrião, né? Mas nesse caso, eu quero só células tronco daqui do embrioblasto do nosso blastocisto, se diferenciando em células aí de meu interesse para o paciente aqui, certo? Sempre com estímulo elétrico aqui para o desenvolvimento, não é uma coisa simples, vou ali fazer uma terapia de clonagem, pronto, acabou, não, mas nós já conseguimos aplicar isso na humanidade, sim, com um certo sucesso, sim, Chuchu, mas claro que não é uma coisa simples e fácil, ainda não se popularizou, eu diria, né? Não tem tudo quanto é esquina aí esse tratamento, mas sim, nós já utilizamos com sucesso há algum tempo, e uma hora isso vai se popularizar, vai chegar para todo mundo, daqui 50, 100, 500 anos, não importa, Chuchu, estamos chegando lá, tá bom? Agora, o que interessa para o vestibular, essas palavrinhas chatas aqui, ó, células tronco totipotentes e células tronco pluripotentes. Qual delas a gente usa? Qual é a diferença entre célula tronco TOT e célula tronco pluripotente, né? Pelo que eu estou vendo aqui, por simples interpretação do slide, nós usamos as pluri, nós não usamos as TOT, né? Nessa terapia aqui, que é uma clonagem terapêutica. E qual é a diferença, então, né? Então, bora lá, Chuchu? Rapidão, rapidão. Esse exercício aqui, antes de mais nada, ele da página 378 de novo, eu nem vou perder tempo com ele. Você viu que é exatamente o que eu acabei de te falar, ó. Pegou o óvulo de uma mulher, tirou o núcleo, não me interessa, aí colocou no lugar um núcleo 2N de uma célula, então, de um paciente ou uma paciente que eu quero tratar. É o começo da técnica de clonagem, né? Você já viu bem. Aí, quando chega na fase de blastocisto, o embrioblasto aqui, essa massa de célula-tronco, né? Veja, em laboratório, eu vou estimular ela, ao invés de colocar no útero de alguém, não, eu vou estimular ela a ser célula de interesse, vou cultivar essas celulinhas aí para substituir no meu paciente, tá bom? Então, é justamente o que a gente acabou
ver, Chuchu, realizar clonagem, isso daqui é o quê? Clonagem terapêutica. Isso aqui não é para identificar a pessoa, DNA fingerprint da aula passada. Gente, besteira. É realizar clonagem terapêutica, pronto e acabou na página 378. Porque faltam apenas 5 minutos e eu quero mostrar agora sim os tipos de célula-tronco, né? Você vai ter agora sim um exercício que pergunta a diferença entre elas. Então, você depois vai pausar essa aula, vai fazer as seguintes anotações, ó. Depende, Érica, você está falando de célula-tronco embrionária ou adulta? Embrionária ou adulta? Porque as embrionárias, Chuchu, da fase de mórula, eu falei, elas são TOT. Já da fase de blástula, né, de blastocisto, elas são pluri, são essas que a gente usou para o tratamento lá da pessoa, né? Então, qual que é a diferença? Ô, gente, eu não sei você, mas eu sempre memorizo assim, TOT é total, pluri não é todas, são muitas, pluri é muitas, mas não todas. TOT são todas, hein? Total. Aqui não, são muitas, mas não todas, pluri, né? Então, as da mórula, elas originam células tronco da mórula, embrionárias, portanto, qualquer tipo de célula, inclusive TOT, total, até mesmo anexos embrionários, até célula de placenta, cara. Já as do blastocisto, não. Elas dão origem a qualquer tipo de célula, afinal, são pluri, né? Muitas células, simplesmente qualquer tipo de célula, exceto para anexos embrionários. Já a célula tronco adulta que eu tenho no meu corpo, né, ou no cordão umbilical, aquelas que já não são mais do embrião, elas já são adultas, elas são multipotentes, ou seja, olha isso daqui, elas não são tão versáteis como as embrionárias, mas ainda assim eu consigo fazer com que elas venham a ser células aí de interesse por um tratamento. Elas são são multi. Elas não são pluri, elas são menos versáteis, né, do que a pluri e a TOT, mas ainda assim multi. Algumas boas meia dúzia de células, elas conseguem se diferenciar em meia dúzia de célula, né? Não em qualquer, mas em algumas, certo? E aí, vem comigo. Esse exercício para a gente ir embora. Ele pergunta a diferença entre essas células-tronco, falando de transplante de córnea. Então, ele vem com as frases, número 1, vem que eu tô indo embora. Célula-tronco embrionária TOT. Célula-tronco embrionária pluri. Então, eu tenho que saber essa diferença. E aí, Chuchu, eu vou direto lá para te mostrar que frases 1 e 3 são corretas. Por que a 2 está errada, Érica? Vamos ver? A 1 tá certinha porque ela fala assim, acabei de ver, hein? Célula-tronco embrionária, que eu sei que a Erika me mostrou, pode ser TOT ou pluri. Mas as TOT, total, podem se diferenciar em qualquer tipo celular. Eu colocaria aqui, em qualquer tipo de fato, inclusive anexos embrionários. Mas tá certo, qualquer tipo de célula, né? 2, tá errada por quê? Célula-tronco agora, pluri, pode dar origem a qualquer tipo celular ou de tecidos, incluindo o anexo? Não, é a frase 1 que tinha, na verdade, né, que ser completada com isso daqui, certo? E a 3, Chuchu, a 3 está correta. As células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas diferem-se, né, pelo fato que as embrionárias ocorrem em blastocistos e as adultas em vários tipos de tecido do corpo, até no meu sangue eu tenho. Então, tá certo, Chuchu. A única que tá falando besteira mesmo é a 2, falando que pluri pode vir a ser até anexo. Não, são TOTs que podem ser até mesmo anexos. Como você viu aqui, você vai anotar depois, Chuchu, nessa tabela aqui, tá bom? Não pode deixar de levar para o vestibular isso. Então, aqui ficou desculpa, aqui, a B. Tá vendo lá? Fui. Érica, não tem mais tempo. Eu sei, mas calma. Eu vou colocar aqui para você, eu vou deixar todo a orientação para você do material que eu mandei. E você vai ter também, peraí, isso aqui tudo que eu não consegui chegar, tem o exercício da página 377, que fala ainda de célula-tronco, mas fala não só de célula-tronco, fala de célula IPS, que eu não consegui explicar, não deu tempo, obviamente, mas eu deixei, eu sabia que não ia dar tempo. Tanto eu já sabia que não ia dar tempo, que eu já deixei aqui separadinho, cara, para você, os links. Se você não conseguir, porque vai em PDF, acessar fácil, me pergunta lá no WhatsApp, Chuchu, eu mando o link para você da minha aula de clonagem e de CRISPR-Cas9 e de tudo que eu falei aqui de modo aprofundado,
eu mando para você, se você não conseguir acessar por aqui, que vai em PDF, né? Daí não fica o link ali fácil de copiar e colar, né? Então, eu coloquei aqui para você, ó, nesse material que você vai pegar daqui a pouco. Uma última questão, que na verdade era de bioenergética, mas apareceu aqui em biotecnologia, porque tem a ver, sim, tem a ver, mas era mais bioenergética, né? Ó, tinha a ver mais com fermentação alcoólica e lática, e todo o material extra, sabe o que é isso aqui tudo que eu estou passando para você? São os gabaritos de setores, outros setores, temas, né, Chuchu? Temas outros. Então, você depois pega e tá completo, tá com muito carinho lá para você, ó. Temas 7, 9, 10 e 11, né, resoluções extras. Você sabe onde me encontrar, Chuchu, você sabe onde me encontrar. Eu só não consegui falar das células IPS, só faltou isso, Chuchu. Eu queria muito ter falado. Ô, Érica, me dá uma aula sua gravada onde você explica essas células IPS aí, que só para variar usa vetor viral na técnica. Ó, de novo. Tá, eu mando para você. Na verdade, já está aqui, ó, mas se você não conseguir acessar por aqui, eu mando para você, é só me pedir, como alguns têm feito. Érica, me dê uma aula sua gravada sobre, sei lá, chuchu. Eu tenho uma aula gravada sobre chuchu esse ano, certeza. Chuchu, eu mando a aula para você, é só me pedir. Mas se não me pedir, como é que eu vou saber que você está querendo? Chuchu, fala comigo lá no WhatsApp, tá bom? Boa perseverança para vocês. Claro que boa sorte também, né? Sorte de cair o que você domina e tal. Mas eu digo agora, não só vestibular, tô falando da nossa vida, boa perseverança, boa vacina, feliz vida, né? Hoje eu considero que agora esse contato nosso aqui é o último ano do resto das nossas vidas, né? Porque tem toda uma vida aí por vir, cara, e eu desejo tudo de bom para nós, sabe onde me encontrar, vamos para outra aula. Beijo! Já tô com saudade, caramba! Seus lindos! Tchau! Ai, meu Deus! Beijo, Chuchu! Oh, meu Deus, beijo. Gracinha.